Você acha certo o dinheiro importar mais do que pessoas? Claro que... Em um debate polêmico, 2 pastores, em um podcast com o pastor César Cavalcante, falam sobre o evangelho de fariseus de Aimee Rocha. 2 pastores de ministério não entram em acordo quando diz respeito à letra evangelho de fariseus. Eles se exaltaram, o pau quebrou. E veja esse vídeo agora. Qual é a sua opinião sobre esse tema aqui? Essa música, porque bombou, né, nas redes. Eu não estava no Brasil, mas lá fora eu vi. E aí começou, né, os posicionamentos. E a música, ela traz algumas ideias interessantes, traz verdades em alguns aspectos, né? Isso acho que não é novidade para ninguém, né? Qualquer música pode ter aspectos positivos e negativos. Até música secular, tem música secular com muito mais mensagem positiva, mensagem de qualidade do que muitas músicas evangélicas, né? Então, assim, algumas pessoas comentaram com o meu posicionamento, que foi contrário, de modo geral, à música. Pessoas entraram nas minhas redes sociais e comentaram o seguinte: essa música é muito melhor do que Sabor de Mel. Porque tem algumas... Eu concordo. E aí eu ri, né? Eu ri muito também, né? Porque tudo isso acaba... A gente não pode levar para, assim, aquela ferro coisa assim, pessoal, né? Ferro e fogo. Então tem muita coisa interessante pra gente conversar. Mas tem músicas evangélicas, assim, realmente horríveis, né? Horríveis. Que comemora a vingança, que comemora o mal, né? Então... Agora, essa música em particular, eu tô com bastante ressalvas com ela. Tá. Eu já digo assim, de cara, para que os ouvintes, que são muito importantes para nós, está longe de qualquer ataque pessoal a Aimee, a autora. Eu nem a conheço, seria uma leviandade. Quem me conhece, quase 30 anos de Ministério Público que eu tenho, o César me conhece desde ainda que tinha cabelo e era magrinho. De tenra idade. De tenra idade. Longe de qualquer ataque pessoal à moça. O que eu tenho a comentar contra a música é em relação à letra da música e ao ministério dela, da forma com que ela propôs a discussão. Né? Não a conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-la e que Deus a abençoe particularmente. E também um outro ponto que eu quero destacar, também totalmente solidário a problemas que ela levantou na música. Né? Quem é que não se preocupa com a Amazônia? Quem é que não se preocupa com extinção de animais? Né? Quem é que não se preocupa com o crime sexual? Com a desigualdade social? Então, acho que esse ponto aqui eu não quero nem trazer à tona, porque isso é um consenso. Beleza. Pastor Fabiano, o senhor acha que o Evangelho do Fariseu, essa música que a menina fez, autoral, né? É uma afronta à igreja, não é? De maneira alguma não é uma afronta à igreja. Obrigado, Thais. Principalmente porque a igreja verdadeira, e a gente vai discorrer isso nas escrituras, você vai perceber que ela sempre confrontou o sistema corrupto, que é evidente que existe. Inclusive, eu acho que até o pastor Jamierson reconhece isso. Eu acho que é interessante mesmo nós discutirmos teologicamente se existe alguma heresia na música dela. Eu acho que esse que deveria ser o ponto principal. Se não existe, não tem nada de errado com a música. O confronto sempre existiu nas escrituras. Você vai ver os apóstolos confrontando a corrupção no meio da igreja, né? E esse confronto, ele não afeta a igreja verdadeira, ele afeta a falsa noiva, a igreja corrompida, ou a liderança corrompida, enfim. E na minha opinião, assim, eu acredito que não deva ser o caso do pastor Jamierson, mas da maioria de líderes que se posicionaram, né, que são líderes de megas igrejas suntuosas, gente que vende, né, a ministração, né? Então, essas pessoas ficaram muito ofendidas com a canção que falou verdades, né? Então, eu acho que se a gente entrar num debate teológico sobre a música, eu acho que é interessante para nós sabermos se realmente ela ofende a noiva ou não. Bom, Jamierson. Veja só. Qual que é o problema principal da música? Depois eu tenho algumas observações propriamente doutrinárias e pedagógicas e teológicas com a música. Mas assim, o primeiro problema com a música é, de fato, a generalização. O que a letra faz? A letra faz o seguinte, faz uma crítica sobre aspectos importantes, mas generaliza a igreja
e segundo o pastor Fabiano, ele não ataca a verdadeira igreja, mas a gente, na letra, ela ataca a igreja verdadeira, né? O teor da letra diz respeito à igreja. Vou dar um exemplo, por exemplo, aonde é que o sangue de Jesus corre? Corre na igreja institucional ou na igreja verdadeira? Ela está falando que o sangue não corre mais. Qual é o corpo? A igreja como corpo de Cristo? É a igreja institucional, a igreja verdadeira, ou a igreja falsa? É a igreja verdadeira. Ela diz que está apodrecendo. Então, assim, teologicamente, a letra é horrível. Ela é horrível. Além do que, faz uma generalização e joga no colo da igreja, a conta para pagar. Assim, eu não teria problema nenhum se a IME trabalhasse sistemas, criticasse o nosso segmento, e o nosso segmento precisa de algumas correções, pastores precisam de advertência, há muita gente picareta no meio, e quem me conhece, eu tenho um ministério da apologética, sabe que eu sou duro em relação aos desvios doutrinários, às questões morais da igreja. Agora, a generalização é muito perigosa. E o que a letra faz é justamente essa. Ela joga todo mundo, né, nivela todo mundo por baixo, e joga a conta para a igreja pagar. Então a igreja agora é responsável pelo desmatamento da Amazônia, pela extinção de animais, pelo tráfico de criança, porque ela se dirige na letra aos evangélicos, à igreja evangélica. Em nenhum momento a IME chama o governo. Eu achei muito interessante isso aí. Não tem na letra um desafio ao governo, uma responsabilização do governo que tem a espada da lei. É o governo que é responsável pela proteção ambiental numa igreja. É o governo que é responsável pelo controle da criminalidade, pela repressão ao crime. Não é a igreja. Não é o governo que tem responsabilidades com o cuidado social, a distribuição de renda, a gestão pública para que as pessoas tenham oportunidades iguais. Não é a igreja. Mas a IME, talvez na sua imaturidade de uma jovem, né, com influências, né, de uma ideologia talvez socialista, de esquerda, porque quem amou esse debate são os críticos da igreja. Okay. Ela jogou a conta para a igreja. Ok. Pastor Fabiano. Ela não está generalizando de maneira alguma, pastor. Não está generalizando. Até porque na própria música dela, depois que ela fala desse momento em que estamos apodrecendo o corpo de Cristo e o sangue não está circulando, mas está coagulando, ela diz o seguinte: a falsa noiva se rebela. Estamos no ápice da nova era, então a falsa noiva se rebela. Então ela dá o norte aqui, realmente, pontualmente. A verdadeira igreja não fica ofendida com isso, de maneira alguma, porque não existe generalização. Em relação à colocação do sangue, realmente é uma palavra muito forte. A IME usou palavras duras e fortes, mas biblicamente eu não encontro dificuldade também com a colocação dela, porque Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15: não sabeis que os vossos membros são corpos de Cristo? Tomarei, pois, do membro de Cristo e os tornarei membros de uma meretriz, não por certo? Ou não sabeis que aquele que se ajunta com a meretriz se faz só um corpo com ela? Então Paulo, ele faz a colocação, né, sobre a prostituição com a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Você vai pegar um membro de Cristo e vai se deitar com a meretriz? Então ele faz essa colocação. E quando a IME faz essa colocação, eu não vejo diferença da colocação de Paulo no 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 15. Então, nesse ponto também não existe, para mim, não existe nenhuma heresia bíblica sobre isso. Em questão ao social aí, da IME fazer acusação a respeito das crianças que são abusadas e sequestradas, e até mesmo sobre o desmatamento da Amazônia, eu acho que é responsabilidade da igreja também. A igreja não tem que se preocupar só com as quatro paredes da igreja, né? A igreja tem que se preocupar também com as almas, com as vidas que estão do lado de fora. A princípio, Cristo escreveu, o Senhor disse, né? Mateus capítulo 25, versículo 41, ele fala na parábola dos bodes e das ovelhas, uma classe de pessoas que não entraram no reino. Por quê? Porque o Senhor
não serviu o próximo, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, quando estava nu, não me vestiste, enfermo na prisão, não foste me visitar. Então esses respondendo dirão: Senhor, quando tivemos com fome, com sede, com frio, enfim. E o Senhor vai dizer: quando não fizestes a um dos meus pequeninos. Então, assim, é responsabilidade da igreja, assim, o perdido. Inclusive, a igreja verdadeira é a que mais tira pessoas das drogas, é a que mais tira as pessoas do mundo da criminalidade. É a igreja que recondiciona, reestabelece o ser humano na sociedade mais do que o governo faz, muito mais. Então a igreja tem um papel muito relevante. Esse negócio de botar na conta da igreja, botar na conta do governo, que é responsabilidade da igreja, que na minha opinião, e biblicamente, eu acredito que isso é responsabilidade da igreja, servir o pobre, o órfão, a viúva, como diz lá em Tiago 1:27, é a igreja que devia levar recursos para o governo servir a sociedade, não colocar na mão do governo a responsabilidade de fazer tais coisas. Então eu penso assim, isso deveria ser caráter da igreja. Eu acho que o pastor não entendeu. Eu disse que a igreja, ela tem responsabilidade em todas essas áreas. A igreja é uma voz profética. Agora, pastor Fabiano, nós não devemos satisfação para governo. A igreja não precisa lição de moral nem de governo, nem de artista quanto ao que ela está fazendo. Gente, a ação social da igreja é uma responsabilidade da missão cristã. E o mundo e os governos, principalmente ocidentais, aprenderam obras sociais com a igreja evangélica, historicamente. As maiores organizações do mundo são cristãs. Exército da Salvação, Visão Mundial, Alphalite. E quantos milhares de centros de recuperação de dependentes químicos, orfanatos, por exemplo, a nossa igreja é uma das sustentadoras, mantenedoras de um orfanato. Nossa pequena igreja em Guarulhos. Então, assim, a igreja, ela tem demandas, há certas denominações pouco envolvidas, há pastores que não têm preocupação com essas questões, essas demandas. Claro que há. Agora, a igreja de modo geral, ela está dando uma lição de moral no governo, que tem a responsabilidade, me desculpa, mas o governo recolhe ofertas, né? O senhor manda quantos por cento da arrecadação da tua igreja para o governo? O senhor já paga imposto, os membros da tua igreja já pagam imposto. E o imposto não é para o bolso do governo, de um governo corrupto como esse que está no poder e muitos outros que passaram por lá, que tem um déficit administrativo, que tem imoralidade dentro de um governo, que a gente tem aí, né, os fatos noticiados na mídia. Agora, a generalização da música, sim senhor, diz assim, olha, fazemos. Então, para um bom leitor, né, é uma leitura simples de língua portuguesa, fazemos campanha para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. Isso, se não é generalização, é o quê? O reino virou negócio. Ela não está dizendo que alguns estão fazendo negócio no reino, que é uma realidade. E tá aí, não precisava nem citar nome, daria para citar aqui de cara meia dúzia de caras que estão fazendo do reino negócio. Mas ela diz que o reino virou negócio. Ela diz que o dízimo, aí ela joga uma pedra na nossa vidraça. Né? O mundo ama isso. É a frase da música que o mundo mais gostou e os irresponsáveis e desigrejados gostaram. Porque se tem uma coisa que o mundo gosta é jogar pedra na arrecadação da igreja. É verdade que algumas igrejas administram mal? Claro, mas meu amigo, problemas na gestão da igreja tinha no meio dos discípulos. Dos 12 apóstolos, um negou, um traiu e 10 fugiu. Mas continuavam sendo apóstolos. A igreja primitiva, Paulo tem exortações a ela, mas muito diferente, eu discordo de você. A fala de Paulo em relação ao corpo de Cristo verdadeiro não tem nada a ver. Paulo nunca disse que o corpo de Cristo está apodrecido. Ele levanta uma exortação para que não traga, né, essa imagem de corrupção à igreja, mas nunca está. O sangue nunca parou de correr, porque a igreja é guiada e orientada pelo Espírito Santo. Agora, ela joga todo mundo numa vala, passa a régua por cima, ou seja, 90% de pastores bons, como você, como eu, como César, estamos pagando a conta agora, né, de termos um evangelho de fariseu. Ok, pastor Fabiano. Não, de maneira alguma, pastor, porque eu não me ofendi com a música, em momento algum, eu como pastor, como líder, e eu acredito que muitos... Você sabe quem não se ofendeu? Os picaretas não se ofenderam também, porque, cara, os picaretas não estão nem aí com essas músicas, eles têm o dom do disfarce. Pelo contrário, quem se ofende, tem um ditado que diz, a carapuça serve, né? Então, os caras que estão na internet debatendo em relação à música,
É gente que cobra pra pregar, é gente que vive disso, que tá dentro desse sistema. É pastores de megas igrejas. Por exemplo, a música critica a campanha. A menina se inclui, fazemos. Você percebe que ela tá dentro, ela se coloca dentro. Pra você ver que a crítica dela não é pra fora, ela se coloca pra dentro da música. Inclusive, palavras dela sobre a canção, e eu até anotei aqui, quando nasceu a canção Evangelho de Fariseu, depoimento dela, eu estava jogada no chão, no banheiro, chorando, vidas por horas, um choro amargo, uma canção que nasceu no momento em que a palavra cortou os sepulcros da minha carne, e Cristo, quando me chamou para essa esfera da arte, me disse, eu te chamei para cantar o meu amor, mas também para cantar a minha indignação. Então, a moça, ela se inclui na canção, fazemos campanhas para nós mesmos, fazemos eventos para nós mesmos, que não está errado, pastor. O senhor faz campanha na igreja? Eu não. Então ela tá coerente com o Senhor. Você acha certo o dízimo ser usado de forma incoerente? Claro que não. Então ela tá correta na intuição e na colocação dela como artista. Você acha certo o dinheiro importar mais do que pessoas? Claro que não. Então o senhor tá ligado mas a igreja com a evangélica, verdade que ela mas cantou. a igreja evangélica não tá fazendo isso, meu amigo. Pastor, Como assim, pastor? De um pastor pilantra que faz esse tipo de coisa, eu cito para você 100 mil pastores que estão plantando igrejas sem salário, que estão sustentando igrejas no sertão. Eu sou envolvido com a obra missionária, a nossa igreja está envolvida, parte da nossa receita, quase 30% da nossa receita é investido no campo missionário. Eu conheço o campo de cada pastor presidente que vive de uma forma ostentadora, de algumas denominações. 100 mil dirigentes de congregação estão pregando o evangelho. Agora, essa generalização não ajudou em nada. Esse não pessoal está generalizando, pastor. Sabe quem está pregando o evangelho? Inclusive ela. Não está ofendido. Inclusive ela está fechou contrato com a gravadora. Ou seja, ela está criticando o mercado que ela está entrando. Não, ela não está criticando o mercado. Como não, Fabiano? Ela estava no quê? Ela estava Ela numa é praça. artista. Calma. Ela estava na Praça da Sé. Ela estava na Praça da Sé cantando ou ela estava num reality show? Pastor, ela é uma artista. Ela não é uma pastora, ela não é um sacerdote. E o sistema não é a gravadora. O sistema é a igreja, pastor, que paga os cantores, que paga os pregadores. Esse é o sistema que transformou isso num negócio. Evidente, a gravadora grava música, promove um artista. Então. Ela é uma artista e através da arte ela pode ser a diferença. Como um advogado não precisa ser mentiroso, ele pode fazer a diferença. Como um político pode não ser ladrão, pode fazer a diferença. Por que não? A Aimee não pode ser uma artista gravadora vai fazer e ser pura. Agora, desculpa, me pergunta. Uma gravadora que tem objetivos, nem evangélica que tem objetivos puramente comercial com a produção dela, vai fazer shows para quê? Para nós mesmos ou para os pobres? Então, mas aí, que você acha? Mas a questão é que a gente tá discutindo a Aimee. A gente tá discutindo a música da Aimee. Não, a música, eu já disse... A gravadora... Eu repito a ressalva. Não conheço a Aimee, não sei do testemunho pessoal dela. Então, isso é problema do pastor dela. Então esse é um assunto... Eu tô falando da letra, porque a letra, ela diz que nós arrecadamos dízimos e nos importamos mais com dízimo do que com corações. Ela fala que fazemos shows e campanhas para nós mesmos. Isso não acontece? Isso não acontece? Mas, claro, existe um traidor entre os 12. Todos são traidores. traidores. Ela é uma artista, está expondo a arte, uma coisa que acontece, não acontece? Não tem nada de errado. Agora, por que a pessoa que se ofende hoje com essa canção? Porque ela não generaliza. Quem está cumprindo o ID, que reconhece essas verdades, entende claramente que ela não está generalizando. Ela faz parte de uma igreja, pastor. Ela está. Ela faz parte de uma igreja, ela não é desigrejada. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecido pelos egos dos irmãos. Dos irmãos que estão mais preocupados em fazer cultos para si mesmo. Não é isso que ela está dizendo. Ela está falando tudo na música, é um contexto. Ela está falando dos irmãos. É um contexto. Agora, o ego dos irmãos está aí. Agora, é a busca por si mesmo, é a busca dos seus interesses. Então vamos lá. É o ego dos irmãos. Chamai, esse rigor, esse pente fino que você está passando na letra, você faz com todas? Eu faço. Todas as letras? Inclusive a minha filha, em casa, se alguém ligar para ela agora e perguntar o que eu ensinei em casa, cuidado com letra. Na nossa igreja, por exemplo, as letras são analisadas teologicamente. Na minha igreja, eu não canto, a minha igreja não canta, meus filhos são incluídos, inclusive, a traduzir letras de músicas, inclusive as evangélicas. É o mínimo que a gente pode fazer, meu amigo. Agora, nós não estamos aqui discutindo se há problema no meio evangélico ou não. É evidente que há, como havia no meio dos 12. Nós estamos discutindo a generalização. E não há como negar a generalização que ela fez na música.
Pode não ter sido o objetivo dela. Por isso que eu não estou julgando o coração dela. Ela faz parte de uma igreja, pastor. Eu sei disso. 15 membros. Sim. A faxineira da igreja. Correto. Ela faz parte de uma igreja. Para ela generalizar a igreja, Então, ela teria que estar fora da igreja. Então, ela está se incluindo, ela está indo para o mercado gospel, fazendo parte do mercado gospel que ela está criticando. E tomara que faça a diferença. Espero. Ela provavelmente vai participar de shows com cachês. Provavelmente, espero, né, que a Aimee aprenda com a sua própria letra e não cobre por cachê. E ela atenda qualquer igreja de acordo com a sua agenda, recebendo ofertas voluntárias, como deve ser. Claro que eu sou crítico a quem cobra. Se tiver aqui, na minha audiência da musical, um pastor que diga que eu cobrei, que entre no ar agora e possa dizer isso. Quem é sério recebe ofertas voluntárias, às vezes não recebe nada. Se a gente perceber... Agora, será que a Aimee vai atender convites com ofertas voluntárias? Ela tem a obrigação moral de fazer isso. Então, mas a questão é que se você julga a Aimee agora em relação ao que ela vai fazer ou deixar de fazer, a gente sai... Porque será que ela vai fazer? Eu tô colocando no ar a moral dela. Ela que cobrou a música. Ela cobrou o meio evangélico na letra dela. E ela não cantou lá no quarto da casa dela. Ela foi num reality show dizer isso. Ótimo. E eu acho ótimo. Para quem é infiel na administração da igreja, para quem cobra oferta, quem negocia cachê, aprenda. Palavras da Aimee, após ela não ganhar o prêmio. Não foi competição. Foi um lugar que o ABBA preparou para que eu pudesse transbordar. Foi uma flecha lançada. A menina não estava nem preocupada em ganhar o reality. Entende? Espero que sim. Então, assim, se a gente colocar que ela pode se corromper, é ser humano, é pessoa, é como qualquer um. Mas a questão é que a gente não pode... a responsabilidade dela agora diante da letra que ela compôs. Porque... Então ela vai ter que viver isso aí. Mas quando eu faço um julgamento que ela agora ela vai cobrar e tal, eu tô generalizando, porque é o que acontece com todo mundo, com a maioria. Que estoura e fica famoso, e, enfim. Pode fazer isso porque agora é bem requisitado, então cobra o preço que quer, a gravadora sabe disso, investe e tal, mas isso é uma outra questão. Hoje a gente está discutindo o caráter da música. E para mim, quando ela fala sobre campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, ela não está errada. A gente olhar Filipenses capítulo 3, versículo 17, isso é só um versículo, mas se pegar a Bíblia inteira, o pastor conhece muito melhor que eu, você vai ver, tem mais correção, exortação, mais alerta do que qualquer coisa. Paulo vai dizer, irmão, sejam meus imitadores, tende cuidado, segundo o meu exemplo, porque há muitos dos quais muitas vezes vos digo, e agora também chorando, que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, cujo ventre deles se tornaram o Deus deles. E a confusão está entre eles, porque eles só pensam em coisas terrenas. Então a música está de acordo com a teologia. Quem busca seus próprios interesses, quem faz do seu ventre o seu próprio Deus, quem só pensa em coisas terrenas. Paulo está criticando isso aqui com a igreja. Ele está ensinando a igreja, confrontando a igreja nessa realidade. Então ela está dentro da teologia. A música não está errada. Se ela ofende a igreja, é porque a igreja ela não deveria se ofender, mas deveria se consertar. Porque a palavra, ela não deveria ser ofendida. O confronto, ele deve ser para gerar arrependimento no nosso coração. E não o nosso orgulho sobressair a verdade. Algumas pessoas perguntam se a letra da música de Aimee Rocha diz sobre os fariseus que pregam e vivem o falso evangelho. Qual seria o verdadeiro evangelho? Você vai ver nesse vídeo agora o pastor Osiel Gomes citando qual é o perfil do verdadeiro evangelho. E você vai se surpreender. Antes da gente colocar o vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e vamos ao vídeo. É fácil para um pregador atrair uma multidão, convidar alguém para a igreja com uma mensagem de prosperidade, não é isso? Com uma mensagem de cura, com uma mensagem de que tudo vai melhorar. Seria essa a essência do evangelho? Seria essa, na verdade, a real prédica de Jesus Cristo? Entenda bem uma coisa esta noite. Jesus, ele tem mensagens agradáveis, ele tem mensagem desejável, mas ele também apresentou coisas indesejáveis. Quando a gente começa Mateus capítulo 5, do verso 3 até o verso 9, é lindo a gente ouvir Jesus dizer assim: felizes
Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles serão, receberão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, esses verão. Bem-aventurados limpos de mão e puro de coração, porque verão. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Até aí é coisa linda. Aos que pregam a teologia da libertação, que usaram muito isso, bem-aventurados os pobres, bem-aventurado quem faz paz, bem-aventurado, é atrativo. Só que quando você chega no versículo 9, aliás, no versículo 10 e no versículo 11, a coisa não é agradável. Porque quando você olha para o versículo 10 e para o versículo 11, Jesus, pode colocar aí na tela, capítulo 5, verso, isso. Bem-aventurados que sofrem o quê? Perseguição por causa do quê? Da justiça. É muito bom um evangelho que faz o pobre ser atendido. Isso é maravilhoso, é humanização. É muito bom o evangelho que fala da paz. Isso é necessário. Mas quando você chega no verso 10, Jesus vai falar uma coisa que ninguém quer, que nenhum de nós aceitamos. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da... Jesus muda todo o cenário. Ele começa a bater forte. Ele diz, olha, se vocês não tiverem uma justiça, Mateus 5:20, uma justiça maior do que a dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Aí o negócio já pega para nós. Mas aí você vai receber coisa pior, que é indesejável. Ele diz, se o teu inimigo te odeia, faça o que para ele? Ore por ele, abençoe ele. Também nós não queremos isso. Porque quando a gente tem um inimigo, que ele nos persegue, nos odeia, a primeira coisa que a gente quer é matar ele. Sim ou não? É destruir ele. A gente quer que Deus jogue maldição nele, jogue praga nele. Agora, Jesus muda o cenário. Ele diz, se o teu inimigo te odeia, te persegue, abençoa ele, bendiz ele, ore por ele. Isso é uma parte indesejável que nós não aceitamos. Quer ver algo mais? Vocês podem analisar claramente que Jesus Cristo, ele não tem só bem-aventurança, são coisas desejáveis, mas ele tem coisas indesejáveis para nós. Pode voltar para lá, só para vocês terem uma ideia. Então eu coloco aqui, Jesus nunca iludiu ninguém. Jesus nunca iludiu ninguém. Quando ele chamava as pessoas para seguir a ele, ele dizia a verdade. E a verdade dele tinha coisas atrativas e tinham coisas que não eram atrativas. E para nós desfrutarmos das coisas atrativas e também desejáveis, nós precisamos atentar para o que já dizia Josué. Vocês querem ver algo pesado? Coloque aí, e o pastor Wagner pode ler para me ajudar, para ir poupando aqui a garganta. Josué 24, vamos começar pelo verso 14, isso. Vamos lá, pastor. Agora, pois, temei ao Senhor. Isso. Serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. Isso. E servi ao Senhor. Vamos lá para... aí é o 15, vamos para o 18. Verso 18, coloque aí. E o Senhor expulsou de diante de nós... 20, coloca o 19, melhor, vamos lá. Só para seguir. Então Josué disse ao povo... Isso aqui, quem está dizendo é um líder. É um líder chamado Josué. E qual é o pastor hoje que tem coragem de dizer o que Josué está dizendo? Quem de nós teríamos coragem de falar o que Josué vai falar? Diga aí. Então Josué disse ao povo... Isso. Não podereis servir ao Senhor... Vocês não podem servir a Deus. Ora, se a ordem é para todo mundo servir a Deus, e como é que um líder olha para a multidão e diz, vocês não podem servir a Deus? Por quê?
Olha bem, Jesus nunca enganou ninguém, nem a Bíblia. Lá dos dias de Josué, ele já começa dizendo, olha, Deus abençoou vocês, Deus nos tirou da terra, nos trouxe para cá, mas ele trouxe bênçãos e vocês não compreendem. E vocês não podem servir a Deus. Por quê? Vai, pastor, olha o que ele diz. Porquanto é Deus santo. Isso. É Deus zeloso. Isso. Que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Pode passar. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, isso, então ele se tornará e vos fará mal. E vos fará mal, e vos consumirá. Vai matar vocês tudinho. Depois de vos ter feito o bem. Tá vendo? Josué via que o povo não prestava. Uma hora estava com Deus, outra hora estava no mundo. Uma hora estava obedecendo, outra hora desobedecendo. Então sabe o que Deus diz aqui para ele? Deus diz assim, meu filho, Josué dizendo, meu filho, multidão, povo de Deus, eu quero dizer para vocês que não adianta querer servir a Deus dessa forma, porque Deus vai matar vocês. Deus vai matar vocês. Então, quando você vem para Jesus, Jesus vai ter um discurso, volte para lá, Léo, por favor. Jesus vai ter um discurso também enérgico. Quer ver mais? Nem Paulo enganou os crentes. Coloca aí 14:22 de Atos. Leia aí, pastor. Confirmando os ânimos dos discípulos. Depois que ele ganhou os irmãos para Cristo, ele foi confirmar a fé dos irmãos, animá-los, exortando-os a permanecer na fé, a ficarem firmes na fé, porque por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Pronto, nós não somos crentes apenas para receber bênçãos, benefícios. Nós somos crentes para entrar no reino dos céus. Nós somos crentes para servir a Deus. Vocês sabem qual é o maior problema hoje? E que a igreja, ela está perdendo a identidade dela. E que muitos estão se afundando em profecias, profetadas. Sabe por quê? Porque nós não estamos pregando o evangelho verdadeiro, genuíno. O verdadeiro evangelho é que Deus quer que nós sirvamos a Ele com seriedade. E nós não estamos aqui por causa de coisas, nós não estamos aqui por causa de uma vida melhor, que nós sabemos que aqui não vai ter vida melhor. Nós estamos aqui porque Jesus nos ama e Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. E nós vamos chegar nas mansões celestiais. É para isso que você é crente. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero dizer que é um prazer ter você aqui em nosso canal. Se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo. Deixe o seu comentário aí, não deixe de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.